never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Olá! Hoje eu tô aqui com o Pedro Menezes e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre como que foi receber a gente lá no Orbe. Então comece contando como é que foi a sua trajetória empreendedora. Era o ano de 2006, saí da UFMG, fiz ciência da computação na UFMG, formei exatamente em 2006 e já saí para trabalhar na minha única startup, né, que naquela época não tinha esse nome, naquela época era uma empresa de base tecnológica, chamava-se Cota K. Muito tempo depois me perguntavam, mas que nome era esse e tal? Ela é do Mineiro, né? A gente lá de Minas, Cota K, Cota Aqui. Cota Aqui com a gente, Cota K. E aí não pegou, né? Mas enfim. Em 2006 a gente entrou para a Cota K, mas ela vingou mesmo a partir de 2012. Então a gente, 6 anos aí de muita labuta, muita tentativa, muito erro, né? O pessoal acha que história de startup é coisa linda, né? Vai contar flores. A minha não, 6 anos assim de gasto, dando errado, a coisa não andava, não escalava e enfim, a gente nem sombra do que é startup, nem tinha isso não, era uma empresa mesmo do modelo tradicional, fazer funcionar, mas que tinha como base a tecnologia. E aí depois de muito suor, sofrimento, né, pivotar, dar errado, em 2012 a gente parece que acertou a mão. E eu pude entender um pouco o que é empreendedorismo, né? Quando você tem que fazer várias funções dentro de uma empresa, né? Você tem que ser o administrativo, o comercial. A gente sabe como é. Pois é, você tem que despachar uma carta lá, porque naquela época a carta ainda, né, operacionalizava, você tinha que ir lá, mandava a carta, depois você tinha que pagar os funcionários e você ainda tinha que ir programar e atender o cliente. Então, esse jogo de funções eu passei por todos os setores da empresa, desde a programação até a administração, até o financeiro, depois o comercial, depois ter que administrar o RH, contratar, demitir, e isso acontece. Isso é muito bom, né? Muito rico, porque você entende de todas as pontas do seu negócio, né? De novo, hoje é a parte boa, né, que você analisa, você vê aquilo ali e fala assim, nossa, isso é muito bom. Mas quando você está no olho do furacão, você fala assim, meu Deus, deixa eu sentar aqui e fazer meu trabalho. Não, você tem que fazer 1 milhão de funções ao mesmo tempo. Então, mas enfim, hoje analisando, olhando para trás, isso me ajudou bastante para eu ser quem eu sou hoje, para eu ter essa bagagem que eu acho que eu tenho, né? Enfim. Então, aí, a partir do ano de 2012, a gente começou a dar uma engrenada boa. E 2013 foi assim, um ano extraordinário, sabe, na vida da empresa. A gente cresceu muito, ficou conhecido nacionalmente, sabe, escalou, faturou muito. E aí veio, né, a famigerada briga de sócios, que todo mundo tem numa empresa, né? Todo mundo tem esse problema, né? Ainda mais numa empresa que tem muitos sócios, né? Quando você tem 2 ou 3, tudo bem, mas na hora que você tem muitos, a uma hora ou outra essa perna pode, esse problema pode estourar para um lado, e a gente teve que superar isso, teve que aprender, né? Teve que conviver com esse problema e demorar também um tempo para resolver, porque não é uma coisa assim, vou demitir um funcionário, é um sócio. Bom, mas eu gosto mesmo de contar essa história a partir do ano de 2015. Né? Porque até 2015 foi ralação, sofrimento, não que não seja depois, mas eu não tinha essa visão dos pontos se conectando. Em 2015 eu comecei a ver os pontos se conectando. Olha pra você ver, quase 10 anos depois de ter iniciado a jornada empreendedora. Formado. Porque você começou há 6 anos antes, 5 anos antes. Eu comecei em 2006, mas vamos falar assim, empreendedor mesmo foi em 2011, quando eu comecei a fazer esse round robin de funções, comecei a roleta, passar por tudo, né? Porque até de 2006 até 2011 eu era apenas um desenvolvedor da empresa. Em 2011 em seguida eu passei a ser tudo, né? Cada ano específico eu dava foco numa particularidade da empresa, por isso que eu rodei ela toda. Mas em 2015 aconteceu um fato assim crucial na minha vida, que foi o nascimento do Oscar, meu filho. E aí muita coisa aconteceu e eu comecei a entender que eu não podia colocar todos os meus ovos na mesma cesta, né? Eu faço essa analogia, né, fazendeiro. Já ouvi falar dela, é muito boa. Pois é, já te contei algumas vezes. Eu gosto muito dessa analogia e dessa história também, porque foram aí que aconteceram desdobramentos e a gente conheceu você. Exatamente. Então pra você ver, eu estou sendo entrevistado, mas ao mesmo tempo a entrevista vai e volta, né? Porque realmente é gratificante, né? Porque é um caminho que você vai trilhando e você colhe os frutos dele no meio do caminho. Por isso que é importante você não colocar os seus ovos todos na mesma cesta. Você diversificar. Coloque os seus ovos em cestas diferentes. Faça investimentos em cestas diferentes. Não estou falando só de investimento de dinheiro. Isso que eu ia falar agora, se era só de dinheiro. Não,
não. Aliás, eu investi mais em pessoas, em relacionamentos do que em dinheiro. Se eu me considero uma pessoa rica, eu sou rico em relacionamento, em número de pessoas com quem eu converso, com quem eu mantenho um relacionamento, uma amizade frutífera mesmo. Isso não tem valor, isso não tem dinheiro que paga. Né? É claro, fiz investimentos financeiros também, né? Mexi com criptomoeda, né? Quem não mexeu? Pode falar isso, você que está vendo aí. Agora, em relacionamento, em pessoas, eu realmente coloquei muito do meu tempo, muita da minha energia, muita da minha gratificação também. E deu fruto. Olha aqui, isso é um fruto. Né? Eu não só estou ganhando com ela, não, e ela também não só está só ganhando, é mútuo. Né? É um ganho mútuo, isso é o melhor ganho que tem. Você não só investe e recebe, não, você planta, colhe e os outros também plantam e colhem. Todo mundo ganha, não tem ninguém que perde, na minha opinião. Exatamente. Depois desses montes de innovations que eu e a Júlia a gente já fez, a gente chegou a uma conclusão de que os ativos mais importantes das maiores e das menores empresas são as pessoas mesmo, e o relacionamento que você cria com ela. Porque você acaba sendo uma referência e ela te vê como uma pessoa que constrói ponte ou uma pessoa que te conecta com outras pessoas. Então isso é muito importante que a gente aprendeu nesse jovem caminho que temos aí trilhado. Pois é, comprova a experiência. Bom, você contou a história do Oscar depois que nasceu, e eu acredito que alguns anos depois, de 2015, né, que você falou, nasceu o Orbi, que é onde, quando a gente faz algum innovation, que vamos conhecer empresas em Belo Horizonte, onde esse mundo de startups de inovação é bem assim forte lá, e a gente já foi algumas vezes. Eu queria que você contasse a história do Orbi. O que é um pouquinho do Orbi para todo mundo entender? Vou contar um pouquinho essa história, né? Até para a gente poder, né, relembrar desse momento tão glorioso que foi, que continua sendo. Mas então vamos lá. Então, com o nascimento do Oscar, eu decidi de fato colocar os meus ovos em várias cestas diferentes, investir em pessoas, em relacionamentos e outros tipos de investimento, não só a empresa que eu estava há mais de 10 anos, né? Então, em 2016 aí, fez 10 anos, então nós estamos contando essa história de 2015 para frente. Eu estava há quase 10 anos numa empresa que eu estava botando tudo lá e talvez não entendia porque que as coisas não andavam, né? Não adianta você também focar só no negócio enquanto você esquece todo o resto que está aqui. É cruel, mas é verdade. Então, em 2015 nasceu o Oscar e eu comecei a ficar mais aberto para o mundo e comecei a experimentar, sair da empresa, conversar com as pessoas, tomar um café, né? Às vezes coisas que, poxa, eu não estou aqui por um objetivo, não quero aqui fazer um negócio, quero conhecer a vida daquele fulano lá, quero saber o que ele está fazendo, como é que eu posso ajudar. E foi, né? Foi começando isso no final do ano, né? O Oscar nasceu no início do ano, no final do ano comecei a entrar para esse grupo do San Pedro Valley, que não tem nada a ver com o meu nome, tem a ver com o bairro São Pedro, da cidade de Belo Horizonte, fundada por empreendedores fantásticos, já estouraram aí, já tem um tempo, né? Eles estavam começando esse trabalho aí tipo em 2011, então 2015 já estava bem solidificado e uma coisa que é conhecida no Brasil inteiro, no mundo, o São Pedro Velho. Então eu entrei para essa galera e comecei a perceber uma mentalidade diferente, que é a colaboração, sabe? Na ação mesmo. E eu falei, ué, que povo esquisito, você pergunta uma coisa para eles e eles respondem. Você pede ajuda e eles dão. Isso é muito sensacional, né? É estranho. Hoje pode ser normal quem está escutando isso, né? Não sei para onde esse vídeo vai, para os confins da Terra, mas é interessante você falar, pô, era para ser normal, mas não era assim. Em 2016 isso não era, né, tão verdade. Então eu perguntava, eles respondiam, eu pedia ajuda, eles davam ajuda, eu falava, tem uma coisa de esquisito nisso aqui. E resolvi entrar a fundo nessa mentalidade de ganha-ganha, de colaboração, de realmente plantar e colher e ajudar o próximo. E aí aconteceu um monte de coisas incríveis. No ano de 2016 eu lembro dele com carinho até hoje, porque foi quando o Orbi foi assim, concebido, né, no mais profundo aí da colaboração. Foi quando eu comecei a conhecer, sei lá, 80% de todas as pessoas do ramo de empreendedorismo que eu conheço até hoje. E para você ver, nós estamos em 2019, enquanto a gente grava esse vídeo, tem 3 anos. 85% do Instituto Pedro de Pesquisa das pessoas que eu conheço foram de 2016 até hoje. Ou seja, o passado todo ficou desse tamanho. Ele não é pequeno, mas ficou desse tamanho com comparação a tudo que eu conheci. Porque eu decidi sair do escritório, visitar as pessoas, conversar com elas, trocar conhecimento pelo WhatsApp, pelo Telegram, por um monte de sistema, e fui lá e realmente queria conhecer. E conheci muita gente. Então, nessa de conhecer muita gente, eu comecei a entender os problemas
que essas pessoas passavam. E aí, no ímpeto de loucura, de, sei lá, de veia empreendedora, eu falei assim, vamos tentar resolver isso, mas vamos tentar resolver em bando, né? Então, a primeira coisa que saiu foi a disciplina de empreendedorismo na UFMG. Os professores estavam falando lá, a gente não tem aqui uma disciplina de empreendedorismo, e os ex-alunos comentando também, tudo isso num grupo de WhatsApp. Isso é verdade, a gente não tem. Pronto, eu olhei para aquilo e falei, e aí galera, vamos fazer? E aí, juntando uma galera do São Pedro Velho, que ia lá e dava as aulas, dava as palestras. Então foi a primeira iniciativa que eu acho que foi assim, poxa, sensacional. Uma força em grupo, ninguém fez isso sozinho. Falar que eu puxei isso, eu não puxei isso. Legal, se eu não tivesse ajuda, eu não faria isso comigo mesmo. A gente chama de poder da rede. Pois é, Que é muito forte. todo mundo puxando, todo mundo, né? É claro que tem que ficar um lá, vamos lá, vamos lá, e o outro falando, isso aqui tem que funcionar. Mas assim, tudo colaborativamente, um puxando o outro e a gente chegando lá. Depois eu comecei a ver que algumas startups tinham dificuldade jurídica, né? Tipo, eu preciso contratar um advogado, e o advogado não consegue entender a linguagem deles. E né, os empreendedores já são assim, tão dentro da lei, né? Tão assim, tentando fazer coisas que não afetam nenhuma regra governamental, não porque eles não queiram, mas às vezes porque eles não sabem. Mas o advogado não sabe falar isso para eles. Aí eu comecei a visitar advogado por advogado e a falar, você pode me ajudar nesse empreendimento? Porque eu queria te falar o que é esse bicho chamado startup e você me ajudar a entender o que eles querem e eu também preciso. Eu estou aqui porque eu preciso. Cada problema que eu tinha na startup, eu encarava como uma oportunidade de resolver em rede. Foi aí que eu conheci a Ana. Depois eu explico onde a Ana entra nessa história. Nossa, a gente fizer uma teia aqui de pessoas que entraram e que a gente conhece também, dá acho que mais de 100, né? Pois é, e mais de 100, você está contando. Essa que você não conta. Essa que eu não conto. Que você, né? Eu, por ter feito ciência da computação, aí o assunto pode estar extrapolando, mas eu sou muito organizado com dados, né? Se não está bem organizado, eu não escrevo, prefiro perder. Então, eu comecei a escrever nome, sobrenome, empresa que veio, o que é, se é founder, se não é, qual é a habilidade da pessoa e tudo marcado. Minha agenda tem mais de 3 mil contatos, Hoje, todos organizados, mantém, todos organizados. Então eu consigo puxar essa teia, né? Com as tags que eu vou amarrando ali, mas tudo do meu jeito, né? Não é um sistema, não é um LinkedIn, não é algo assim estruturado. Acho que você ensinou pra Júlia, a Júlia me ensinou também. Você usa as hashtags, né? Exatamente. E aí você vai começando a entender como é que as coisas estão conectadas. Aí na hora que uma pessoa te liga, ou que escreve lá no WhatsApp, ou que escreve lá no Telegram, aquilo puxa uma história. E eu tenho boa memória, então eu vou guardando essa história. Então parece que aquilo cria um vínculo maior com a pessoa, né? Mas enfim, várias iniciativas foram acontecendo. E aí foi quando eu conheci um banco, né, que naquela época tinha o nome de Banco Intermédio, ninguém vai saber que banco é esse, mas se eu falar Banco Inter, todo mundo vai saber. E eu falei, pô, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Eu abri minha conta sem ter que ir no banco. Hoje isso é normal, o Pedro é careta, né, antigo, né, como assim ele abriu uma conta? Todo mundo abre conta hoje sem ir no banco. Não, em 2016, o paradigma não era esse. E aí quando eu assustei, eu falei, olha, esse pessoal aqui tem uma pegada diferente. E eu comecei a me envolver com eles, comecei a ir lá todo dia, na empresa, né, onde eles trabalhavam, na agência, porque eles nunca tiveram agência. E aí, quando eu me vi, gente, eu estava no meio da sala do presidente, pela primeira vez, falando dele de montar um lugar onde todas as pessoas, né, todas as startups, pretensão minha, né, todas, mas onde muitas startups pudessem conviver todos os dias. E pudessem resolver esses problemas, porque uma dificuldade que eu tinha que ir na startup, e isso era distante uma coisa da outra. E aí tomava tempo, tomava disponibilidade. Aí eu comecei a brincar com aquela fórmula da gravitação universal de Newton, né? Força é igual a Mzinho dividido por distância ao quadrado. Se a gente só encurtar a distância, mantendo as massas, tudo certinho, aumenta a força gravitacional. Então vamos botar todo mundo no mesmo lugar, fisicamente falando. Não precisa de WhatsApp, não precisa de Facebook, não precisa de Telegram, não precisa de nada disso. As pessoas vão se esbarrar no lado. E contei isso para o presidente do Banco Inter. E apertei a mão dele. Na hora que eu apertei a mão dele, eu senti essa energia passando. Não é que eu seja muito místico, é porque realmente as coisas, assim, sabe, do ramo de energia, elas se materializam mesmo no dia a dia. Né? A Einstein também tinha uma forma de transformar a energia em massa e etc. E ali começou, deu esse start dessa faísca e os empreendedores do São Pedro Velho que já estavam engajados, eu contei para eles, poxa, apoiaram. Como eu falei, não foi um movimento que uma ou outra pessoa puxou.
Teve um ou outro que, né, favoreceu, como o presidente do Banco Inter, que ajudou a empurrar, como esses empreendedores do São Pedro Velho das antigas. Só que todo mundo engajou nesse movimento, e isso é a beleza. O cenário estava muito bem preparado. E aí no final do ano a gente já tinha conselho no Orb, a Ana já estava assim, bem à frente do propósito, tudo voluntário, tá, gente? Ninguém aqui recebendo, nem nada, só porque tem grandes empresas. O João, o presidente do Banco Inter, chamou a MRV, que é da família, e chamou a Localiza também, e essas grandes empresas, essas 3 grandes empresas se juntaram e aconteceu. E assim, poxa, foi essa história. Eu posso ter resumido uma coisa ou outra, mas aconteceu. E hoje o Orb é o quê? Assim, só para alinhar com o pessoal. Maravilha. Tá gravando, né? Tá gravando. Durante muito tempo a gente tentou entender o que era o Orb e a gente passou a entender o que ele não era. Então a gente falava várias vezes, a gente não é um coworking, né? A gente não está junto aqui só por uma questão de espaço, a gente não é um incubador, a gente não é um programa de aceleração, a gente não quer acelerar, mas a gente entendeu o nosso segmento. A gente quer startups que estejam preparadas para fazer negócio com grandes empresas e também grandes empresas que estejam um pouco mais bem preparadas para fazer negócio com startup. E aí a gente chegou no conceito de aceleradora de conexões. Eu amo essa definição. Não fui eu que criei, a gente tem uma pessoa lá fantástica para fazer isso, que é a Paola, que a Paola e a Ana têm uma sinergia muito grande, e isso surgiu no meio de uma reunião entre elas. Então, acelerador de conexões é tipo, olha, o que favorece um cliente para uma startup e uma startup para uma grande empresa? É a conexão. Aquilo ali está preparado, aquele adubo, né? De novo, eu com minhas analogias da roça, aquele adubo está bem preparado, choveu na hora certa, né? Está no tempo certo, está na lua certa e a conexão acontece. Então a gente acelera essa conexão, um catalisador que favorece essa conexão acontecer e levar um cliente para uma ponta e uma solução para outra ponta. O que é muito, assim, importante para startup, principalmente as empresas que estão começando, elas precisam de grana e até o conhecimento do que o mercado está querendo, né? Então, para a startup é muito bom e para as grandes empresas pode ser uma solução bem mais em conta do que ela encontra no mercado e bem mais adequada ao modelo de negócio dela, né? Então, assim, vocês juntam duas necessidades que são bem fortes aí no mercado que a gente vê. E ainda mais quando você junta e essa solução dá certo, é melhor do que um investimento. Porque uma startup ela não precisa de um investidor, ela precisa de cliente. O cliente é o melhor investidor que ela possa ter e a melhor validação. Né? Validou. Então, validou, funciona, eu tenho dinheiro porque o cliente está pagando. Não existe investidor melhor do que esse. E também para a grande empresa, diminui a quantidade de recursos que ela gasta internamente até para fazer aquela solução. É um ganha-ganha-ganha, diminui a energia em todos os pontos, né? Quem é físico aí vai ver que o universo sempre tende a um quanto de menor energia para que ali as coisas são mais estáveis e é um ganha-ganha-ganha. Todo mundo consegue obter valor dessa relação. Isso é muito importante. Nossa, o que o Orb faz assim, é muito legal mesmo. Dá trabalho. Muito trabalho. Espero poder ir mais lá, mais vezes, poder levar mais empreendedores para conhecer esse universo aí que orbitam essas grandes entidades. Me conta agora um pouquinho o que te traz em Terras Capixabas. Bom, quem está vendo essa entrevista, né, apesar disso aqui a gente tem paredes, né, as coisas aqui que o vídeo capta, nós estamos em Terras Capixabas, né? Eu estou usando aqui uma blusa do Vale da Moqueca, né, bem aqui da casa mesmo, do Espírito Santo. O que me traz aqui? Bom, eu não vou fazer uma história, né, lembrar lá dos anos 80, né, quando eu vim aqui uma vez por ano. Mas assim, aconteceu uma coisa muito interessante aí nesse ano de 2018, né? Se a gente for recordar, foi assim, bem recente, né? Não foi 2017? Esse mês faz um ano que a gente foi lá. Pois é, então foi assim, foi 2018, eu tava tentando lembrar aqui. Será que eu conheci eles em 2016? Não, certamente não. 2017? Também não. Porque o Orb começou em novembro, né? Não, então foi 2018. É porque aconteceu muita Pela coisa, primeira então vez a gente se viu em 2018. Então eles foram lá no Orb, o pessoal aqui do Espírito, a gente não sei. Você tem energia? Alguma coisa assim conectou e a gente, legal. Aí eu contei do projeto da disciplina de empreendedorismo, né, que a gente estava fazendo no FMG, e aí vocês, legal. E aí um dia a Júlia chegou pra mim e falou assim, vou fazer isso aqui em Vitória? Eu olhei para aquilo e falei, que coisa, eu sou movida a desafios. Vamos fazer isso em Vitória. Então vim uma vez, vim duas, vim três, vim quatro, vim cinco. Falei com a Júlia que eu tô vindo aqui mais sócia dela.
Tô vindo mais do que quando eu vinha quando eu era criança, eu vinha só uma vez por ano, agora tô vindo uma vez a cada mês. Isso que me traz aqui. De trabalho aqui eu já tenho, né? Depois das nossas instalações aqui, você já é então, de isso que casa. me traz, essa conexão de fazer, de desenvolver um ambiente propício para o empreendedorismo, de ajudar a plantar, né? De ficar tomando um cafezinho com cada um dos empreendedores, de falar que eles são capazes e conseguem fazer essa movimentação que favorece eles mesmos e o ecossistema, isso me atrai. Eu vi isso aqui. Então, continuamente eu continuo vindo. Eu acho isso muito interessante, porque mais do que jogar sementinhas, como você fala, você ensinou a gente também a jogar sementinhas. Aprendi também. Porque já tem outras instituições que estão entrando em contato com a gente. A disciplina da UFES é feita por muitas pessoas. Uma vez a gente contabilizou, eu acho que eram 97 pessoas assim, que faziam parte, desde pessoas que deram aula, organizadores, pessoas que avaliam, e assim, já tem outras entidades querendo, como o Instituto Federal, já tem gente de outro estado querendo a gente. Pois e assim, isso é muito sensacional, porque além de plantar as sementinhas do empreendedorismo, você ensina a gente a plantar também. Isso é muito legal. E se você for olhar, porque você falou de 90 pessoas, vamos arredondar, é mais do que o número de alunos que teve no semestre passado. Ou seja, você pensa, que pessoal, né, que coisa ilógica, o número de organizadores, de pessoas que participam é maior do que o número de alunos, é mais do que 1 para 1. Só que você pensa que você está adubando. Realmente, está adubando, precisa disso agora. Depois vai crescer e aí vai ficar desproporcional. Uma hora vai ter mais alunos, pô, esse mês já tem o dobro, né? Já temos o dobro e assim, a gente está bem animado para o que vai vir e os frutos que vão gerar. Maravilha. Hoje, na UFES, você vai dar uma aula, não é isso? Vou contar um pouco dessa experiência, mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Bom, eu queria que você falasse, que você desse um recado para quem quer inovar e ainda não sabe por onde começar. Qual é uma dica assim? Primeiro vamos começar a desmistificar o que é inovar, né? Adoro isso. Inovar é simplesmente fazer algo que já está sendo feito de uma forma diferente, né? Sem querer parafrasear demais. Aí você pensa assim, pô, óbvio, né? Pô, beleza, óbvio. Posso dar aqui vários exemplos, né? Poxa, vamos começar com uma coisa simples, pô, CD. O CD era uma coisa inovadora na época. É inovador. Hoje todo mundo lá, CD? Ninguém compra CD. Tudo bem, hoje ninguém compra CD, mas na década de 90 muita gente comprava CD. Ele conseguia condensar numa única mídia várias músicas que um cassete não conseguia, que um LP não conseguia. E o cassete, quando você tentava pegar e reproduzir, você tinha que ter um equipamento profissional para fazer isso. Só as gravadoras conseguiam. Nada contra. Mas como é que você, por exemplo, conseguia passar uma coisa que você mesmo gravava para frente? Pelo cassete, a qualidade perdia. Com o LP, sem chance, ninguém tinha esse gravador. Agora com o CD não, com o CD você conseguia e passava digital, ou seja, era exatamente a mesma cópia, né? Então, outra inovação que o CD fez. E você conseguia condensar um monte de música, era menor, você compacto, você carregava ele fininho. E todo mundo fala, pô, CD não era uma... A próxima evolução, vamos pensar, já era um dispositivo portátil que não era um CD. Você já colocava lá milhões de música e a gravação era instantânea. Isso é inovador. Demais. E, né, tipo, foi febre na época, né? Demais, né? Então assim, vou dar um exemplo aqui célebre da Blockbuster e da Netflix. A Blockbuster se ateve à mídia que ela transportava o seu produto. Então entregava o CD ou o DVD ou a fita cassete, se ela tivesse feito isso, enfim, entregava a mídia na casa da pessoa. Mas o produto dela era o que ela estava passando, era o vídeo, era o filme, era o seriado, era aquilo que era o produto dela. A Netflix entrega a mesma coisa, só que pela internet. Ou seja, ela virtualizou o meio. Isso é inovação. Então, inovação é quando você faz algo que já está sendo feito da mesma forma. Agora, criação é quando você realmente cria algo do nada, que nunca existiu. Né? É muito mais difícil criar alguma coisa que não existe, porque, poxa, você tem que dar um passo do 0 para o 1, ou do 0 para o tudo. A inovação, você pode ir do 1 para o N, você pode fazer algo que já existe de um jeito diferente. Tudo bem que alguns podem até me criticar e falar, mas isso também é uma criação. Beleza, pode ser. Mas você melhorou aquele processo adicionando aquilo que a gente chama de fator de inovação. Então, eu dei alguns exemplos aqui. O que você precisa fazer para isso?
na minha opinião humilde, é só ouvir. Ouvir e aprender com quem já está fazendo. Foi isso que eu fiz em 2016. E é isso que a gente faz. É só ouvir. Se você não fizer nada, só ouvindo, lendo e prestando atenção no que o outro te fala, no que o outro faz, sem tentar ficar interferindo muito, sem tentar ditar o que ele tem que fazer, você vai ter uma hora ou outra um estalo. É matematicamente provável, é inevitável que você tenha esse estalo de posso inovar aqui. Bom, essa é a resposta. Ai, que legal. Eu acredito muito nisso, tanto é que a gente faz. A Global Touch é uma empresa que faz isso, que encurta esses caminhos entre os empreendedores, que faz com que eles troquem ideias, conhecimentos. A gente acredita muito nisso. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, por você ter disponibilizado a sua história, que é muito legal, muito inspiradora. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.